Oi, gente, tudo bom? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Sexta-feira. Na verdade, eu tô bem tranquila porque a minha sexta-feira foi na quinta essa semana. Eu não trabalhei na sexta-feira por conta do feriado da cidade, enfim. Então, assim, hoje eu tô ainda mais tranquila, mais uma boa, descansada. E aí, É, vocês já viram lá em cima quem é que veio nos visitar hoje? É a sacerdotisa. Durante muito tempo eu me identifiquei profundamente com essa carta, com esse arcano maior. Desde criança, eu acho, fazendo um flashback da minha vida, eu tenho uma identificação muito forte com a sacerdotisa. Só que de uns tempos pra cá eu comecei a ficar um pouco mais assim, uma sacerdotisa imperatriz, uma sacerdotisa estrela, uma sacerdotisa força. Dependendo da situação, eu oscilava com outras características além da sacerdotisa. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Quem me acompanha no Facebook, eu postei lá assim, olha, para quem nunca pensou que aconteceria isso um dia, aconteceu. Eu estou sem palavras. E foi engraçado, assim, aí eu peguei e falei, eu tô pensando, sentindo um monte de coisas, mas assim, eu tô quieta, eu tô bem mais quietinha, não tô com muita vontade de falar, não tô com muita vontade de escrever. Na hora eu achei aquilo muito engraçado, associei com algumas situações que aconteceram comigo durante o dia. Mas aí agora, quando eu vim fazer a postagem, quando eu vim gravar a postagem, eu falei, lógico, né, gente, é o período de transição de um dia para o outro. Sexta-feira foi 2 de paus, foi um dia muito agitado, foi um dia que eu saí de casa, resolvi um monte de coisas, fui fazer um monte de coisas. Só que aí quando eu cheguei em casa, né, que já estava assim de noite, e aí eu comecei a perceber essa quietude, essa coisa muito silenciosa dentro de mim. Ou seja, a energia da sacerdotisa já estava começando a atuar. É aquele período que eu falo que é o período de transição. Bom, eu adoro essa carta, eu acho essa carta excelente. E eu tô gostando, em especial, que essa carta tenha saído hoje, no sábado, hoje de vocês, porque eu estava já fazendo uma programação aí, a lua cheia, o ápice da lua cheia, né, é hoje, e eu estava já pensando em fazer alguma coisa assim, mágica, para aproveitar essa energia da lua cheia, né? Que é uma energia em que a gente celebra o ápice mesmo das coisas, a plenitude, né? Então a gente celebra a prosperidade, a abundância, tudo aquilo que chega no seu ponto máximo. Na verdade já é a colheita, né? Já é a colheita de algo que a gente começou a desenvolver aí na lua nova. Bom, e aí, para melhorar a situação, uma amiga minha, bruxinha também, falou pra mim assim, a gente tava conversando, ela falou, não, eu quero ir aí pra te ver e tal, não sei o que. Aí ela falou, a gente marca, então eu virei pra ela e falei assim, tipo amanhã? Aí ela, dá, pode ser. Eu falei, então vem. E aí, o que aconteceu? Isso foi sexta-feira de manhã, eu acho. Por aí. E aí, uma amiga minha daqui mesmo, de São Lourenço, que também é outra bruxinha, eu encontrei com ela por puro acaso, gente. Eu tava andando no meio da rua, numa correria, resolvendo um monte de coisas. E ela tava na correria dela também, resolvendo um monte de coisas. A gente se
topou, falou assim, não acredito que você tá aqui. Aí, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, olha, amanhã vem uma amiga minha aí que eu acho que você vai gostar de conhecer ela, né? Ela também é ligada nessas coisas de espiritualidade, tem toda uma história também dentro dessa linha do sagrado feminino e tal. Por que a gente não se encontra? E ela falou, nossa, que máximo, que legal, que não sei o quê. Então, assim, hoje a gente vai ter uma sacerdotisa com tom de 3 de copas, né? Que aparecem as 3 mulheres com a taça. Então a gente vai ter aí uma sacerdotisa com uma energia mais alegrinha, de celebração, de gratidão, enfim. Então, pra mim, essa energia da sacerdotisa vai ser, assim, muito boa. Porque a gente, inclusive, vai ter a possibilidade de colocar toda a nossa intuição, a nossa percepção, todo esse trabalho com o feminino de uma forma muito forte, tá? Eu tava até pensando aqui, porque sempre que acontece esses encontros, né? Aí a gente pega, um puxa um baralho cigano, outro puxa um tarô, outro puxa umas runas, cada um puxa um negócio diferente e a gente, né, interage, troca, enfim. E dessa vez eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou sacar da cartola os meus baralhos femininos, né? Tem o oráculo da deusa, tem o outro que é da deusa tríplice e tem mais um outro que também mostra várias deusas, que é bem interessante. Então tô pensando em fazer uma coisa bem voltada para o feminino, até porque somos 3 mulheres que precisamos de uma maneira especial trabalhar o feminino, tá? Cada uma por uma maneira, por uma razão diferente, mas somos 3 mulheres que precisamos trabalhar esse feminino na gente. Então eu acho que vai ser assim uma coisa bem bacana. Bom, vamos falar primeiro da energia da sacerdotisa de um modo geral. A sacerdotisa, ela tem essa introspecção, ela capta as coisas de uma forma muito profunda. Essa é uma carta muito profunda. É uma carta que fala de espiritualidade, mas assim, por exemplo, o mago fala de magia, ok. A lua vai falar de intuições, também de magia, mas fala de intuições, de processos emocionais, de processos ligados à memória, enfim. No caso da sacerdotisa, ela não é tão aquosa, vamos dizer assim, quanto a lua, tá? A sacerdotisa, ela tem uma energia mais pontual, a gente pode dizer assim, no sentido, eu sinto a sacerdotisa inclusive muito trabalhando, ela vai, claro, ela vai também trabalhar a água, mas eu sinto ela misturando um pouco isso com o ar. Ela é mais precisa, ela é mais mental também, tá? Então, a gente tem aí uma energia que é uma energia de sensitividade, de mediunidade, uma energia de fazer contatos com o aspecto invisível, né? A gente vive num mundo visível, de coisas concretas, de coisas materiais, e a sacerdotisa, ela vai apontar para coisas mais invisíveis, para coisas mais abstratas, para sutilezas. Uma outra característica interessante da sacerdotisa, e aqui eu tô rindo, eu tô lembrando que eu e essas minhas 2 amigas, nós somos muito assim. Ela fala de um aspecto do feminino que é um aspecto estranho, esquisito. Então, pessoas que se conectam e se identificam com a sacerdotisa, de certa forma,
elas são pessoas que elas não se sentem muito enquadradas e muito adaptadas a esse mundo corriqueiro que a gente vive, tá? Algumas mais, algumas menos. Algumas aparentam isso de forma clara, outras não. Então, por exemplo, essa minha amiga daqui, de São Lourenço, você olha para ela e você vê uma sacerdotisa. Bingo, né? Não dá para disfarçar. Ela tem as esquisitices da sacerdotisa, ela é uma pessoa meio recolhida, ela é uma pessoa meio fechada, ela é uma pessoa que está sempre se achando meio estranha e meio inadequada em relação às outras ou às situações assim que surgem. E eu, por exemplo, eu sempre fui uma sacerdotisa muito sociável. Eu até brinco, assim, quando eu falo para as pessoas que eu me sinto às vezes muito esquisita. Outro dia eu estava conversando com o auxiliar de secretaria, né, que meu companheiro de trabalho, e eu estava falando para ele algumas coisas assim em relação à forma como eu sinto a vida e como eu sinto a minha relação com as pessoas, e ele ficou passado, ele ficou olhando para minha cara e falou assim: sério que você é assim? Eu nunca diria que você é desse jeito. Então o que eu falei para ele que ele ficou surpreso e que tem tudo a ver com essa energia da sacerdotisa? Eu falei pra ele assim: olha, eu sou uma pessoa assim muito esquisita, eu me sinto inadequada, eu fico sempre achando que eu olho as pessoas e o mundo em volta de mim e eu falo assim: gente, eu não sou daqui. Eu brinco, a musiquinha do marinheiro só, eu não sou daqui, marinheiro, que sou eu, assim. Eu olho e falo: gente, eu não sou daqui. Que coisa estranha, olha como é que as pessoas agem, olha como é que as pessoas falam. Eu me sinto tão, assim, tem horas, é claro que não é o tempo todo, mas tem horas que eu me sinto tão pouco identificada com tudo que eu olho em volta de mim, que não dá pra não me sentir esquisita, né? E ele ficou muito surpreso com isso, porque ele virou e falou assim: nossa, mas você é uma pessoa tão simpática, risonha, você conversa com todo mundo, nunca vi você falando mal de ninguém, nunca vi você assim, né, tendo problemas com pessoas, né? Eu falei: sim, mas é porque eu tenho um lado muito alegre e isso não costuma bater muito com a sacerdotisa, assim, né? Com essas que é essa coisa assim, muito alegre, falante, sociável. Eu tenho esse lado. Mas eu tenho esse mundo interior dentro de mim. E esse conceito, um mundo interior dentro de si, é muito sacerdotisa. E outra coisa que eu falei pra ele, que foi muito engraçado, que ele ficou de queixo caído, que eu falei pra ele assim: olha, eu gosto muito de ficar sozinha, eu prezo muito ficar sozinha. Um dia feliz pra mim, por exemplo, é um dia que eu fico em casa, aí assim, eu preparo uma comidinha legal, eu boto uma taça de vinho, e eu vou assistir um filme, ou vou ler um livro, ou vou pra minha cama. Nesse tempo de frio, gente, eu vou pra cama, eu boto um monte de coberta em cima de mim, fico bem quentinha e fico lá lendo. Assim, eu adoro fazer isso. Enquanto a maior parte das pessoas, depois de uma semana de trabalho, vai ter vontade de sair pra balada, ir pro barzinho, ver gente. Eu ouço as pessoas falarem muito isso: eu preciso ver gente. E assim, eu não preciso ver gente. Eu gosto de ver pessoas que eu gosto, é diferente. Eu gosto de conviver com pessoas que eu tenha assuntos em comum, gostos em comum, isso sim eu gosto. Mas eu não sinto muito essa necessidade de ver gente só pra ver o movimento, pra me sentir assim, né, dentro do movimento. E aí ele virou e falou assim: nossa, mas você conversa tanto com as pessoas, você fala e você tem esse trabalho também das consultas e tudo mais. Eu falei: mas eu gosto, olha como é que é uma coisa, eu gosto dessa coisa pontual. Eu gosto de conversar com uma pessoa, duas. Eu não gosto de multidão. Eu não sou uma pessoa chegada à multidão. Assim, muita bagunça, muito barulho, eu não gosto. Você falar pra mim hoje em dia assim: vamos num show, eu vou pensar muito, 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 muito. Porque eu vou querer saber assim: bom, se esse show vale a pena, se é um show assim que eu vá gostar muito, 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 a ponto de passar por esses desconfortos, o que eu considero um desconforto. Estar no meio de uma quantidade incrível de pessoas
barulho, som alto, essas coisas realmente elas não... Eventualmente vou, eventualmente. É uma situação muito especial, que vale muito a pena. Como eu costumo dizer quando o pessoal fala assim, mas você não gosta de ir numa boate? Dançar. Eu gosto de dançar. Eles falam assim, você não gosta de ir numa boate dançar? Eu falo, gosto. Assim, umas 2 vezes por ano. Legal. Assim. Então eu tenho esse lado. Eu gosto, por exemplo, se de repente eu passar um sábado muito agitado, vou em um monte de lugares, vejo um monte de gente, fico no meio de um monte de confusão, eu posso estar adorando aquilo. As pessoas são super legais, eu adoro, eu vou estar conversando, eu vou estar me divertindo. O que eu vou fazer no domingo? Eu vou falar assim, gente, hoje eu vou ficar quietinha dentro de casa. É como se fosse um processo de aí voltar para dentro de mim, depois de ficar naquela confusão toda, que foi adorável, que foi gostosa, que eu ri muito, que eu me diverti, mas aí eu preciso me recolher. Então tudo isso que eu tô falando é muito sacerdotisa, é essa energia. Então é com essa energia que a gente vai estar lidando nesse sábado. É uma energia que tem muito mais de introspecção, de foco numa determinada coisa, obviamente também ligada às questões espirituais, às questões mágicas, às questões mais profundas do ser. Tudo isso é muito sacerdotisa. Bom, e como é que a gente lida com a sacerdotisa no sábado, que tem a regência de Saturno e que a gente foca normalmente nas questões de trabalho, de projetos? Vocês sabem que eu sempre falo aquilo, quando a gente tem um dia que tem uma energia com uma carta que tem uma energia oposta e complementar. Hoje não é isso que a gente tem. Hoje a gente tem o dia, a energia do dia, a energia de Saturno e a energia da sacerdotisa. Desculpa. Elas são energias afins, elas são energias muito semelhantes. Então o que acontece? A gente vai ter hoje tudo isso, essa coisa mais séria, essa coisa mais profunda, vai estar acentuado. Não recomendo ninguém no dia de hoje sair pra balada e assim, aloprar. Porque não vai casar muito com esse tipo de energia. Inclusive, cabe aqui dizer o seguinte, ir pra balada, agitar, ir para ambiente com muitas pessoas, Saturno com esse peso da responsabilidade e a sacerdotisa com esse canal aberto que ela tem de captar as coisas, a pessoa pode pegar uma carga meio esquisita, meio pesada. Ela pode estar suscetível demais, aberta demais e de repente captar coisas do ambiente, das pessoas que não façam muito bem, tá? Então, assim, já deixo essa dica logo de cara. Para que seria, assim, o dia de hoje seria legal para a gente aproveitar essa energia? Desenvolver projetos. Quem estiver fazendo algum projeto ou quem estiver desenvolvendo algum trabalho em especial, principalmente os trabalhos escritos, pesquisas, estudos, isso tudo, tá excelente. A pessoa vai ficar intuitiva, ela vai captar coisas, ela vai captar informações que ela mesma vai falar assim, gente, da onde que eu tirei isso? Da onde veio essa informação? Da onde veio essa percepção? Como que eu estou enxergando agora isso que até então eu não estava enxergando? Então, assim, essa energia toda pode ser utilizada de uma forma muito produtiva e muito prática, apesar da sacerdotisa não ser exatamente uma carta que tem uma energia prática, né? Ela é mais subjetiva, mas a gente pode puxar isso para a realidade concreta e pode ter aqui um resultado muito bom, né? O que mais que a gente pode falar dessa sacerdotisa? A gente pode pensar também que pode ser um momento legal para fazer um ritualzinho com essa lua cheia, mais voltado para as questões de trabalho. Né? Alguém que tem uma vocação e que está sentindo que não está conseguindo colocar isso para funcionar do jeito como gostaria, pode usar.
essa energia, né? Pode fazer um pequeno ritual. Gente, quando eu falo de pequeno ritual, é pequeno ritual mesmo. Vocês não têm ideia como eu sou uma pessoa prática. Eu acho a coisa mais linda do mundo, aqueles rituais imensos, cheios de pompa e circunstância. Eu acho lindíssimo aquilo. Mas eu, na minha vida prática, dificilmente eu faço alguma coisa assim. Quando eu falo de ritual, eu falo de colocar o foco numa direção, tá? E fazer pequenos movimentos que estão fora da rotina diária. Acender uma vela, por exemplo, pegar um óleo essencial que tem a ver com aquilo que eu estou querendo trabalhar, untar essa vela com esse óleo essencial. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou lá me concentrando no que eu quero, qual que é o meu foco. Se eu quero abrir meus caminhos em termos profissionais, por exemplo, se eu estou querendo trazer mais prosperidade para minha vida profissional. Então, assim, uma coisa que é até legal, você pode passar um azeite, pega um azeite, passa numa vela, pode ser uma vela branca, não tem problema, passa um azeitezinho para ela ficar untada, aí pega a canela em pó e rola essa vela na canela em pó para ficar grudadinha no azeite que você passou, e acende essa vela e coloca o foco na prosperidade, você pedindo prosperidade, não só em termos de grana, mas em termos de crescimento dessa sua atividade profissional que você ama tanto, que você preza tanto, que você quer que ela se desenvolva. Eu acho que eu vou fazer esse ritual, que eu tô acabando de dar a ideia para vocês, né? Que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela seja próspera da forma mais harmoniosa possível. Eu costumo alertar sempre as pessoas quando elas fazem pedidos, quando elas visualizam algo, focam em algo, pedem algo, em algumas coisas. A primeira dessas coisas é o seguinte: eu já cheguei à conclusão, aulinha de magia básica para todo mundo, eu já cheguei à conclusão que a maior parte dos problemas que a gente tem na nossa vida, os bloqueios, enfim, tudo que é problemático na nossa vida, é problemático pura e simplesmente por quê? Porque a gente não permite que as coisas boas que a gente tem condição de atrair, elas venham para nós. A gente bloqueia o nosso poder de atração para coisas boas, porque a gente fica focando nas coisas ruins, falando das coisas ruins. Então, na verdade, a maior magia que você pode fazer para que algo da sua vida dê certo, funcione e flua de uma forma bacana, é tirar os obstáculos. Que obstáculos? Os obstáculos que você mesmo colocou, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas atitudes. Fazendo isso, ou seja, permitindo que venha a você o que é seu, o que te pertence, por direito, por atração de energias positivas, as coisas tendem a ficar bem melhores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a responsabilidade sobre aquilo que a gente pede. Vou dar um exemplo. Se você chega e pede assim: eu tô trabalhando e eu quero ganhar muito dinheiro com o trabalho. Ok, você pediu isso. Vamos botar uma possibilidade do que pode acontecer que não vai ser legal? Uma sobrecarga de trabalho absurda. Que você vai ficar estressado, vai ficar cansado. Não vai ser legal. Então, assim, seja inteligente com aquilo que você pede. Antes, faz um ensaio. Faz um ensaiozinho. O que eu vou falar? O que eu vou pedir? Então, uma coisa que eu faço muito quando eu peço em relação a trabalho, vamos focar no tema de hoje, eu peço assim: que o meu trabalho seja extremamente prazeroso para mim, que eu faça o meu trabalho com amor, com alegria, que ele seja leve, que ele seja gostoso, que ele gere o bem para a pessoa, para quem eu estou trabalhando,
que a pessoa para quem eu trabalho, para quem eu faço uma consulta, um atendimento, ela receba todos os benefícios que ela pode receber, que ela tem condição de receber naquele momento, tá? Que isso ajude essa pessoa a ser mais feliz, a ser mais equilibrada, a ser mais saudável, tá? E que, em função disso, o ganho que eu tenho, ele se multiplique, né, sem que haja uma sobrecarga ou um desequilíbrio. Não tá mais bonitinho pedindo desse jeito? Porque é isso, gente. Agora, vocês imaginam, eu já tenho trabalho na escola, eu já tenho trabalho em casa. Se, de repente, um monte de gente começar a me procurar para fazer consulta, assim, se eu tiver, hoje, a realidade que eu vivo, se eu tiver que fazer 5 consultas por dia, eu não tenho condição de fazer, ponto. Eu não tenho condição, não tenho tempo hábil, a não ser que eu pare de dormir e comece a fazer consulta de madrugada. Tirando isso, eu não tenho possibilidade de fazer. Aí vem a questão da entrega. Qual que é a entrega? Se existe um certo limite, se eu só posso fazer um tanto de consultas por dia, em função de outros trabalhos, em função de outras ocupações, eu tenho que entregar a sabedoria divina para que ela me oriente, me guie e traga para minha vida uma possibilidade em que eu gaste menos tempo, ocupe menos o meu tempo e consiga ter uma prosperidade melhor, e consiga ter um ganho maior, sem me abalar, ficar sem saúde, porque olha, o que eu lido com as pessoas? Com harmonia, saúde, bem-estar. Se eu não estiver com saúde, harmonia e bem-estar, como que eu posso fazer esse trabalho para as outras pessoas? Eu não vou ter condição de fazer. Então eu prezo demais isso, demais. É muito importante. Eu não posso fazer o meu trabalho de qualquer maneira. Eu acho que ninguém deveria fazer nenhum tipo de trabalho de qualquer maneira, mas eventualmente as pessoas fazem, né? Então, a dica aí da hora de pedir tá dada. Espero que vocês aproveitem bem essa dica. E que o sábado de vocês seja bom, que sirva de reflexão, que sirva de percepção, captar coisas que de repente vocês não tinham captado ainda. E que sirva também de uma boa orientação no sentido do trabalho, no sentido dos projetos que vocês queiram desenvolver. Tá bom, gente? Ótimo dia para vocês. Se por acaso eu conseguir tirar uma fotografia do 3 de Copas, a gente brindando, quem sabe eu posto depois. É porque quando a gente se diverte muito, a gente esquece de tirar fotografia, né? Então, mas vamos ver se a gente consegue. Tá bom, gente? Grande beijo para todo mundo. Ótimo sábado.